Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, estamos de volta aqui com o nosso Evangelho em Pauta. E hoje nós vamos falar no capítulo 24, capítulos 11 e 12, que fala exatamente que os sãos não precisam de médico. Quando a gente fala os sãos não precisam de médico, a gente pensa, bom, então, a quem Jesus veio? Por quem Jesus veio? E aí o próprio Evangelho nos fala que Jesus veio pelos doentes, pelos desestruturados, pelos desequilibrados, por aqueles que não estavam bem, né? Por todos aqueles que precisavam de um médico que era Jesus. Isso nos inclui a nós espíritas, porque nós também não somos perfeitos, tanto que nascemos nesse planeta, né, que está no momento de transição, de expiação e de provas para regeneração, e nós sabemos das grandes dificuldades que cada um de nós enfrenta no nosso dia a dia. Né? Nós enfrentamos aquilo que a gente chama de expiações, que são resgates em relação a situações do passado e que a gente precisa acertar, e provas, né, que são aquelas situações de desafio, né, para a gente verificar se a gente efetivamente já incorporou algumas qualidades para que a gente se comprometeu nessa jornada. Então, a prova serve para isso, né, para a gente se testar, para a gente ver se a gente conseguiu superar as nossas dificuldades morais. Então, quando a gente está nessa caminhada, a gente tem que se valer de Jesus. Como aquele cego, Bartimeu, que o Evangelho de Marcos nos conta, que ele estava ali na passagem, Jesus vinha passando, né, com a multidão, e ele chama a atenção de Jesus, chama Jesus pelo nome. E Jesus se volta e olha para ele, e aí Jesus pergunta para ele, o que você quer de mim? E aí, esse cego, jogando a capa no chão, se dirige a Jesus e Jesus, então, realiza a cura da sua visão. E ele repete aquelas palavras que ele sempre dizia, a tua fé te curou, vai e não peques mais. O que a gente tira de lição, né, dessa atitude do cego Bartimeu que se dirige a Jesus? Em primeiro lugar, né, ele chama Jesus. Então, ele estabelece uma conexão com o Mestre Jesus. Depois, ele joga a capa. Essa capa era uma capa que os mendigos, né, que os pedintes usavam. Quando ele joga a capa, ele está deixando essa condição para trás. Ele está deixando a condição de pedinte, né, a condição de miserável, e está se encaminhando para Jesus numa nova atitude, numa nova condição. E aí é por isso que Jesus fala, a tua fé te curou, né? A tua fé te cura. Quando a gente adquire, né, um novo comportamento, a gente começa a enxergar a nossa própria caminhada sob uma outra perspectiva. E aí, né, a última de uma estação de Jesus, vai e não peques mais, ou seja, comete de novo as mesmas falhas, porque senão a gente não sai, né, daquele círculo de equívocos e expiações, equívocos e expiações. Então ele fala, olha, para frente, né, vamos adiante. E assim, né, é com a gente na nossa vida. E aí a gente pode falar, puxa, mas eu faço esforço, mas os outros que estão na minha volta não fazem. E aí Jesus também fala que o joio, e aqui não estou querendo dizer que a gente é joio ou a gente é trigo, mas o joio tem que crescer junto com o trigo até a hora da colheita. O que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer que a gente tinha que estar junto, porque existe uma solidariedade interpessoal e intergeracional. Os espíritos mais evoluídos nos estendem a mão o tempo inteiro. Eles não falam assim, olha, eu quero que esses caras que são menos evoluídos sejam exilados, né, para um planeta inferior ou para um lugar inferior. Não é isso que os espíritos fazem conosco. Ao contrário, eles reencarnam no nosso meio para estimular o nosso desenvolvimento. Né? É isso que eles fazem com a gente. O que faz o nosso mentor, que é o espírito mais evoluído do que nós, ele procura nos estender a mão o tempo inteiro. E assim também Jesus, né? Que para nós espíritas saiu daquela cruz e lá de longe, daquele altar distante, e entra na nossa casa cada vez que a gente faz o evangelho no lar. Então, a gente precisa cada vez mais se ligar a esse Jesus que entra na nossa casa, que atende o nosso chamado, que estende a mão para nós. Porque ele mesmo disse,
Eis que estou com vocês até o fim dos séculos. Jesus não foi embora e nos largou aqui numa nau abandonada. Ao contrário, Ele está no nosso meio, Ele está ali pertinho de nós. E é essa a lembrança que eu quero que acompanhe cada um de vocês nesse ano novo, que a gente está muito perto de Jesus. É só a gente fazer, né, aquele chamado. Muita paz a todos.